quero partir de um texto de Colossenses capítulo 1, verso 13 em diante, e construir uma ideia com vocês pelo final de semana, toda essa ideia em Colossenses, ok? Hoje trabalhando a centralidade e primazia de Cristo na obra da salvação e edificação da igreja. Amanhã à tarde eu volto para o capítulo 1 e trabalho até o verso 12, falando sobre as virtudes teológicas da piedade cristã, que eu quero chamar de o evangelho visível, a maneira como Deus salva pessoas em Cristo, para que esse evangelho que é Cristo seja manifesto por meio de pessoas. Aí amanhã à noite eu faço um panorama, voltando um pouquinho para o capítulo 1, trabalhando alguns pontos do 2 e do capítulo 3, falando sobre o em que consiste uma cosmovisão bíblico-cristocêntrica, de tal forma a pautar toda a nossa vida, toda a nossa mentalidade, toda a nossa conduta, relacionamentos e por aí vai, a partir dessa cosmovisão. E aí no domingo pela manhã eu trabalho o capítulo 3, em que Paulo fala sobre os imperativos da mutualidade cristã. O que quer dizer um povo que não tem outro Deus, que não tem outro Senhor e que não tem outra comunidade com a qual se reunir, senão a igreja. Quais são os impactos, as implicações então desta obra de Jesus nos nossos relacionamentos interpessoais, no contexto e a partir da igreja. Então esse é o roteiro que eu quero seguir com vocês nesse final de semana. Quero orar com vocês, pedindo que Deus nos dê sabedoria e graça a cada leitura, a cada meditação na palavra. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos conduziu até aqui, o Senhor desafiou e sustentou toda essa equipe na preparação, na organização e na realização dessa conferência. Deus, o nosso desejo é que a Tua palavra fale a nós, ministre aos nossos corações e que com isso nossas vidas sejam transformadas e moldadas segundo o caráter de Jesus. Deus, que a cada leitura, a cada exposição, Cristo seja mais glorificado em nossas vidas e toda a honra seja dada a Ele. Pedimos isso no nome dEle mesmo. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. Eu lerei todo o parágrafo que vai até o verso 23, embora eu não vá expor todos os detalhes desse texto, mas os principais aqui para a nossa ideia de que não há outro senão Cristo Jesus. Colossenses 1, 13 a 23 diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele escreve num contexto de prisão. Ele, Paulo, está preso, pessoalmente ele não conhecia ali a igreja dos Colossenses, falarei um pouquinho mais sobre isso amanhã à tarde, mas ele sabe de todo um contexto que existe ali na cidade de Colossos, dada a importância de Colossos, que fazia parte de uma rota comercial muito grande entre Éfeso e o restante da Ásia. Todo tipo de pensamento, todo tipo de filosofia, todo tipo de ideia religiosa passava por Colosso. E aquela igreja estava experimentando
alguns tipos de heresias ou pensamentos equivocados sobre a pessoa de Jesus Cristo, depreciando a pessoa e a obra de Cristo, de tal forma então a levar essas heresias, Paulo a escrever para a igreja, enfatizando ou doutrinando a igreja sobre quem é Cristo, qual a centralidade da sua obra e quais são as implicações ou desdobramentos disso para a nossa vida prática. Se você voltar para o capítulo 1, verso 12, você verá que Paulo encerra essa sessão dizendo: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O tema do primeiro parágrafo, que vai do verso 1 ao verso 12, é essa santidade que aqueles crentes tinham em Jesus, uma nova realidade, uma nova natureza, uma nova dinâmica, um novo status, porque eles foram salvos e redimidos por Cristo. E então essa expressão santos na luz transiciona para o parágrafo que nós acabamos de ler, que fala: ele nos libertou do império das trevas. A preocupação de Paulo com isso é dizer para aqueles crentes que aquilo que os caracterizava antes de Cristo já não os caracteriza mais. Mas não é uma simples lembrança da nova realidade dos crentes, mas uma defesa do que Cristo fez ou de quem Ele é, para que esse então transplante ou essa transposição do império das trevas para o reino do seu Filho amado tivesse acontecido. É interessante que a preocupação aqui de Paulo, especialmente quando ele usa a expressão nos transportou para o reino do seu Filho amado, a primeira implicação é que ele nos remove de um lugar para nos levar para outro. Esse é o significado literal do termo. Esse transportar pressupõe a remoção de uma determinada localidade e o transplante para outro. Quando você volta para Atos, para Lucas, para João, você perceberá que esse império das trevas está intimamente ligado à pessoa de Satanás, aos principados e potestades, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, e aquilo que Paulo falará sobre as obras malignas que aqueles indivíduos tinham ali no verso 21. Quando Paulo escreve Efésios, que é uma carta companheira de Colossos, eram duas cidades muito próximas e o conteúdo das cartas são muito próximos também, Paulo fala que todos os indivíduos antes de Cristo, todos aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, estavam debaixo da autoridade de Satanás. E a preocupação aqui de Paulo, especialmente com essa palavra libertou, é dizer que aqueles crentes antes de Cristo estavam debaixo do domínio do senhorio de Satanás. A agenda deles atendia os interesses das trevas. Os pensamentos deles, as vontades deles, os relacionamentos e tudo mais era impregnado pelos interesses ou pelas obras de Satanás. Quando Paulo fala ele nos libertou, o termo que ele usa é tirar alguém do jugo de um outro alguém, para que esta pessoa que foi liberta não se submeta ao senhorio do seu antigo senhor, não se submeta às demandas ou à agenda, aos propósitos do seu antigo senhor. E a preocupação aqui de Paulo é ressaltar essa obra de libertação e o transplante para o reino do seu Filho amado. Há uma expressão toda interessante aqui nesse parágrafo, porque poderíamos muito bem traduzir para o reino do seu Filho amado, ou do Filho por meio de quem Deus ama. Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. João capítulo 3, verso 16, que Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em quem Deus nos ama? Deus nos ama em Cristo, porque não existe salvação, não existe reconciliação, não existe transformação, não existe mudança de senhorio, senão exclusivamente por Cristo Jesus. Por que é que o ser humano ele não pode ser salvo por meio das boas obras? Por que é que nós não construímos a nossa redenção? Porque enquanto mortos nos nossos delitos e pecados, a única capacidade ou possibilidade que temos é de produzir morte.
é de produzir obras malignas, obras incompatíveis com as da vontade de Deus. Nenhum indivíduo antes de Cristo tem sequer consciência do seu estado de morte. Porque uma das características da morte é a incomunicabilidade ou a impossibilidade de transitar no âmbito da vida. O morto não sabe que está morto, portanto ele é incapaz de produzir qualquer obra de vida, a não ser que haja um transplante, a não ser que haja um desenraizar, um desarraigar de uma determinada realidade e transporte e plantio para outra realidade. Uma das definições de Paulo para evangelho, ou um dos elementos que compõem a definição de Paulo ali em Gálatas para o termo evangelho, é que ele nos desarraigou, esse Cristo Jesus, deste mundo perverso. Essa é a ideia do libertar, essa é a ideia do transportar. Então nós não entendemos quem é Cristo e a preciosidade da sua obra se nós não entendemos o de onde Deus nos tirou, o do que Ele nos desconectou. Na medida em que nós nos achamos significativamente participantes na obra da nossa própria salvação, ou essa obra como simples resultado de uma escolha pessoal, nós desprestigiamos a obra plena da cruz em nosso favor. Mortos são incapazes de produzir vida. Mortos são incapazes de optar por algo que seja condizente com a vida. A única coisa que eles podem fazer, por mais paradoxal que seja, é viver a própria morte. Se nós não entendemos de onde Deus nos tirou, nós nunca entenderemos onde é que estamos e para onde Deus está nos levando. Então, nessa ideia do não há outro, é não há outro que seria capaz de nos tirar de onde estávamos. Como o Antigo Testamento dirá, do lamaçal do pecado. Como Paulo dirá, mortos nos nossos delitos e pecados. Que, aliás, quando Paulo fala aí no verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A palavra pecado, ela tem, na verdade, o conceito do pecado tem dois termos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que comunicam a ideia de pecado. O primeiro deles é pisar em falso ou pisar fora do caminho. Esses dois termos acontecem em Efésios e um deles acontece aqui em Colossenses. Pisar fora do caminho, com uma especial ênfase na perversão moral de um caminho, como se Deus tivesse estabelecido uma determinada moralidade, um determinado propósito, mas o nosso delito nos faz pisar fora do caminho, portanto nunca satisfazendo ou nunca atendendo o padrão moral de Deus. E a segunda palavra é errar o alvo, como nós bem conhecemos. O problema é que nem sempre nós entendemos o sentido correto de errar o alvo. Talvez você já tenha visto alguns gráficos, alguns diagramas. Você tem lá círculos concêntricos e pessoas tentando acertar o alvo, com uma flecha, um dardo, uma lança, alguma coisa. E você tem dardos em cima do alvo, do lado do alvo, até dentro do alvo, mas não no centro, como que dizendo, errar o alvo. E a palavra que Paulo usa aqui para pecado é errar o alvo. Só que essa não é a ideia de errar o alvo. Não é porque tentou-se e não se conseguiu que o alvo foi errado. A ênfase é na impossibilidade ou na incapacidade de se acertar o alvo. Por quê? Porque mortos não sabem qual é o alvo. Mortos são incapazes de ver que alvo é esse, porque nós estávamos arraigados no mundo ou no império das trevas. Portanto, não conhecíamos o alvo de Deus, não conhecíamos o propósito de Deus. Por mais que Ele já tivesse determinado isso, para nós era de total ignorância. Nós só sabemos o para onde Deus está nos conduzindo, ou como Paulo vai dizer em Romanos 8, predestinados, nós só sabemos disso quando estamos em Cristo. Nós não conseguíamos entender o alvo. É como se o alvo estivesse lá atrás e estivéssemos jogando para frente. É como se o alvo estivesse do lado, a um palmo do nosso rosto, mas fôssemos incapazes de vê-lo e, portanto, de atingi-lo, porque não sabíamos qual era.
E é desse pecado, dessa total incapacidade, dessa total alienação, dessa total rebeldia, que Deus nos livra em Cristo Jesus. Queridos, quando Paulo fala, Ele nos libertou, esse termo é usado no Novo Testamento para falar que Deus nos libertou de Satanás. Não estamos mais debaixo do príncipe da potestade do ar, do príncipe deste mundo. Ele não é mais nosso Senhor. Por outro lado, quando Jesus fala com os fariseus ali em João capítulo 8, ele diz: o diabo que é o vosso pai. Quando Cristo nos transplanta, nos transporta do império das trevas, Ele rompe com a nossa dependência de Satanás. Tanto quanto rompe o domínio que Satanás tinha sobre nós. Ele é o príncipe deste século. Ele é aquele que dá o curso deste mundo, ou como 1 João capítulo 5 dirá, o mundo jaz no maligno. Como João dirá, o mundo ama as trevas. Por isso rejeitou a luz, porque se satisfaz com a podridão do pecado, se alegra com a maldade proposta por Satanás. Esse transplante nos liberta de uma condenação eterna, uma culpa que pesava sobre absolutamente todos nós, uma culpa que nos condenava por todo sempre, e portanto era exatamente isso que nos levaria para o inferno. Preste atenção que a Bíblia não diz que alguém vai para o inferno porque não aceitou a Cristo. Na verdade, por aceitar a Cristo, pessoas são retiradas do inferno. Ninguém chega zerado até a cruz e diante do sim ou do não vai para o céu ou para o inferno. João capítulo 3, a gente memoriza o 16, mas e o 17, o 18, o 36? Que fala que aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, é alguém sobre quem a ira de Deus está e permanecerá até que essa ira seja removida, até que essa culpa seja removida. Veja, por duas vezes Paulo fala sobre a reconciliação, verso 20 aí de Colossenses 1, e que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo. Verso 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua morte. Queridos, o que é que Deus estende a nós quando Ele oferece em Cristo redenção e remissão dos pecados, transporte do império das trevas para o reino do seu Filho amado? Ele cancela, Ele rasga um escrito de débito que pesava contra nós. A Bíblia fala que éramos inimigos de Deus, filhos da ira, consagrados à perdição final, e que, portanto, a mão de Deus pesaria. Ninguém chega zerado até a cruz. Na verdade, todo mundo chega condenado até a cruz. Chega com um débito por si mesmo impagável diante da cruz. E quando Paulo fala, volte lá para o verso 14, quando ele fala no qual temos redenção e remissão dos pecados, dois conceitos fundamentais para entendermos a salvação no Novo Testamento. Primeiro desses termos, redenção, quer dizer basicamente a soltura ou libertação pela quitação de um débito, pagamento de um preço estabelecido. Éramos escravos do mal, éramos escravos do pecado, estávamos condenados por todo sempre. No entanto, Deus paga o nosso débito por meio de Cristo. Em Cristo, a nossa condenação é imputada. Imputada quer dizer contabilizada. Aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. 1 Pedro 3,18. O justo pelo injusto. Por isso nunca diga que a salvação é de graça. A Bíblia nunca usou essa terminologia. Você pode dizer pela graça, mas nunca de graça. Veja aqui, volte lá para o verso 22, que essa reconciliação aconteceu no corpo da sua carne mediante a sua morte. Que 1 Pedro capítulo 1 dirá que não foi com base
em ouro, prata ou coisas fúteis, banais deste mundo que fomos comprados do nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, Cordeiro sem mácula. Queridos, o nosso perdão, esse transporte tem preço de sangue. Alguém morreu para que fôssemos perdoados. Antes estávamos na rota de colisão do furor da ira de Deus. Agora o chamamos de Pai. Agora temos livre acesso ao trono da graça. Agora somos chamados de cordeiros com Cristo, coparticipantes no futuro da natureza divina. Temos uma família em Cristo. Temos o Espírito de Deus habitando em nós, testemunhando com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus e de que, portanto, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, coisas do presente ou do porvir podem nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque houve a redenção das nossas almas, houve a quitação do débito do nosso pecado. É por isso que Ele nos transportou, porque Ele já disse que a gente não tem mais nada a ver com o inferno. A gente já não tem mais nada a ver com o pecado. Nós já não nos alimentamos mais de esgoto. Nós já não nos alimentamos mais da maldade que ainda caracteriza a vida daqueles que estão sem Cristo. Isso é redenção. Redenção e remissão são dois termos intimamente ligados. Remissão significa basicamente perdão ou cancelamento de uma dívida. Agora, a ênfase não é na inexistência da dívida. Não é essa a ideia. Quando você volta lá para o verso 14, quando fala remissão dos pecados, cancelamento de dívida, não é porque a dívida não existiu. Quando, por exemplo, você toma uma multa sem qualquer sentido, sem qualquer razão, totalmente ilegítima, você recorre e ganha, porque você realmente não merecia. Essa não é a ideia de remissão, perdão de dívida. A ênfase aqui não é a indesculpabilidade do indivíduo, mas uma culpabilidade imposta a quem pagou o preço da dívida. Isso na Bíblia tem um nome: justificação. O que é justificação? Romanos capítulo 5. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Justificação é a declaração judicial da nossa inculpabilidade diante de Deus. Não porque não tenhamos feito algo de errado, mas porque a nossa culpa foi colocada sobre Ele. Essa é a segunda parte de 2 Coríntios 5, 21. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa redenção, essa remissão é por causa da morte substitutiva de Cristo em nosso lugar. Entendeu por que a salvação não é de graça? Realmente, nós não barganhamos, nós não negociamos, nós não pagamos pela nossa salvação. Éramos incapazes disso, nunca poderíamos. Por isso, aquela ideia de que era para você ter morrido na cruz, esqueça isso. A Bíblia nunca disse que era para você ter morrido na cruz, nunca. Porque você já estava morto. Um morto não pode morrer por si mesmo e a partir do seu sacrifício gerar vida. Mortos não geram vida. Apenas aquele que tem vida em si mesmo, morrendo, sendo ressuscitado, torna-se doador de vida. Você nunca poderia ter morrido por você. Deus sempre intencionou, pelo Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, oferecer o perdão dos pecados aos que estavam mortos. Sabe por que você não poderia morrer por você? Porque você estava espiritualmente morto e agora fisicamente morto, você nunca poderia gerar sequer vida biológica. É por isso que o plano de Deus sempre foi a quitação do nosso débito, a imputação do nosso pecado em Cristo Jesus. Este que nos comprou, que pagou o preço da nossa redenção, é o único que tem autoridade para agora ser Senhor da nossa vida. Por isso que Ele nos transporta do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Queridos, isso é um novo senhorio. Uma nova mentalidade. Por isso que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 2, temos a mente de Cristo. Podemos agora pensar como Cristo pensa. Eu quero falar sobre essa mente de Cristo amanhã, nessa cosmovisão bíblico-cristocêntrica.
em que agora podemos olhar tudo à nossa volta, julgando, avaliando, interpretando, interagindo a partir de Cristo e não mais de nós mesmos, porque Ele nos salvou de nós mesmos. Aquilo que Paulo fala, 2 Coríntios 5, 14 e 15, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você não é mais teu, porque você pertence a um novo reino. Você tem um novo rei, e não é você. É aquele que cancelou o teu débito, é aquele que trouxe sobre si a culpa, para que te desse salvação. Entendeu porque aqui há um único nome pelo qual importa ser salvo? Entendeu porque não há nenhum outro nome que possamos invocar para encontrar salvação? Porque ninguém seria capaz de redimir e perdoar, senão Cristo Jesus. Verso 15. Parênteses aqui. Colossenses é, sem dúvidas, um dos documentos do Novo Testamento de maior densidade e profundidade cristológica. Com muita tranquilidade, cada expressão daqui daria para termos uma palestra, uma pregação, tranquilamente. Ela se descompacta, ela se desdobra, ela traz implicações, ela traz uma carga teológica que vem do Antigo Testamento e aplica-se à igreja até hoje. Mas com alguma simplicidade, vamos lá, verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aquela dúvida que Filipe tem em João capítulo 14, quando Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. O que é que Jesus responde? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Essa certeza de que Jesus e o Pai partilham da mesma essência ou da mesma natureza divina, que leva Jesus em João capítulo 10, diante dos fariseus, a afirmar: eu e o Pai somos um. E aquilo para os judeus é blasfêmia, ao ponto de eles pegarem pedras para matarem Jesus, porque aquele, na mente judaica, aquele homem se fez Deus. E isso pervertia toda a ideia que o judeu tinha de um Deus único, que impossibilitava, portanto, a existência de pessoas distintas na divindade. Em que consiste a Trindade? Trindade não são três deuses. Trindade é a afirmação de um único Deus que existe em três pessoas distintas. Mas todas as três pessoas são co-iguais, co-eterna, co-substanciais. Eu aqui estou citando basicamente alguns credos dos 4 primeiros séculos. Deus de Deus, luz de luz. O Pai não é mais poderoso que o Filho, que não é mais capacitado do que o Espírito. O problema é que na nossa mentalidade de uma certa hierarquia linear de primeiro, segundo e terceiro, a ideia de primeira, segunda e terceira pessoas da Trindade confunde a nossa ideia de consubstancialidade da divindade. O que quer dizer primeira? Na nossa mente de estrutura linear de hierarquia, é quem pode mais, é quem manda mais, não é? Para quem vem do ambiente militar, é como perguntar, aqui no quartel, quem é o 01? Quem manda? Quem é o 02 que assume a responsabilidade na ausência do 01? Essa é a ideia que a gente tem. Presidente, vice-presidente, diretores e por aí vai. Porque nós vivemos uma certa hierarquia funcional, linear, primeiro, segundo e terceiro. Então muitas vezes tem muita gente, muito crente que tem dificuldade em entender o que quer dizer esse Jesus como a imagem do Deus invisível. Ou como Hebreus capítulo 1 vai dizer, a expressão exata do ser de Deus.
Ou como João 1 vai dizer, vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Há um único Deus, uma única essência, substância, uma única natureza divina, que existe em 3 pessoas distintas. A isso chamamos de triunidade. Os 3 são eternos, os 3 são poderosos, os 3 são divinos, os 3 são tudo o que um é, o outro é. Mas eles têm funções distintas, não realidades distintas. Eles exercem atividades ou papéis distintos na história da redenção, mas eles não têm divindade distinta. É por isso que Paulo então dirá que ele é a imagem do Deus invisível. Porque estava começando a surgir ali na cidade de Colosso uma heresia de uma forma ainda um pouco embrionária, inicial, que um século depois está já muito mais desenvolvida, formatada, que nós conhecemos como gnosticismo. Aqui não há ainda o gnosticismo. Mas qual é a ideia básica dessa heresia que vai sendo formulada ali daquele século I até o final do século II? De que tudo que é divino, tudo que é espiritual, imaterial, não pode ter qualquer conexão com o material, o palpável, o físico. Porque a matéria é má, o espírito é bom. Quando Paulo fala aí, ele é a imagem do Deus invisível, Paulo está afirmando a plenitude da divindade de Cristo Jesus. Este Jesus não é menos Deus do que Deus, o Pai. Tanto é que Paulo vai dizer, lá no verso 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Uma ideia que volta lá em Colossenses 2,9 e diz, porquanto neste Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, estamos diante de alguém que é plenamente Deus, mas é plenamente homem. Esse é certamente um dos mistérios da cristologia que Paulo trabalha, e não é meu propósito aqui lidar tanto com vocês. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao verso 11. Esse Jesus que existe na forma de Deus, mas assume a figura humana. Esse é um dos mistérios da teologia, a encarnação de Cristo. Preste atenção que Jesus não passou a existir quando ele nasceu. Tem muita gente que acredita nisso, nem para pensar na pré-existência eterna de Cristo, né? Esse Jesus, como o texto que lemos de João capítulo 1, ele estava no princípio, ele é Deus. Ele precede o tempo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nós não veremos o Pai na eternidade. Não veremos Deus Pai. Porque Deus Pai não tem fisionomia. Ele não é corporificado. Tanto é que todas as suas manifestações ao longo do Antigo Testamento se dão por meio de um brilho, de uma voz, mas nunca fisionomicamente. Quem é a pessoa da Trindade que nós veremos glorioso por todo sempre na eternidade futura? Cristo Jesus. É a Cristo que nós veremos, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você deve se lembrar que no contexto judaico antigo, a ideia de primogenitura comunica autoridade e direito à posse, herança. Lembra, por exemplo, quando Esaú vende a Jacó o seu direito à primogenitura? Não era simplesmente ter nascido primeiro, ou ser o primeiro a abrir o ventre materno. Não. Era um direito à herança que aquele indivíduo tinha e a autoridade que ele tem sobre a posse, ou sobre a herança, ou sobre os bens de seu pai. O primogênito exercia isso. Agora, primogênito aqui não tem nada a ver com a criação de Jesus, tá bom? Não houve um tempo em que Cristo não existia. Ele sempre existiu.
O que acontece, como Paulo fala em Gálatas 4, é que na plenitude dos tempos, este Jesus nasce de mulher. Então, o aspecto humano de Cristo, este sim, em termos materiais ou em termos temporais, acontece na história. Mas ele sempre existiu. Ele precede toda a criação. E João capítulo 1 dirá que tudo que existe foi feito por meio dele. Quando você volta para Gênesis, e eu creio que João está escrevendo João 1 com Gênesis 1 aberto do lado. Porque no princípio Deus criou e Deus disse. Quem é a palavra criadora de Deus? Cristo. É por isso que então Paulo dirá, no verso 16... Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio de quem todas as coisas foram criadas? Por meio do Logos de Deus, o Verbo de Deus, de João capítulo 1, que é aquela palavra que foi dita em Gênesis 1. Quem é o Senhor de toda a criação? Para quem toda a criação se volta? Por quem toda a criação geme, como Romanos 8 diz, aguardando a manifestação dos filhos de Deus? Por Cristo Jesus. Queridos, de quem é tudo isso aqui? De Cristo. Ainda que temporariamente esteja nas mãos de Satanás, a quem tudo isso pertence? A Cristo. É por isso que existe escatologia. É porque um dia tudo isso, que hoje está nas mãos de Satanás, e quando lá em Mateus capítulo 4, Satanás tenta Jesus oferecendo os reinos do mundo, Satanás não está blefando. Talvez tenha sido um dos únicos momentos que Satanás não mentiu. Porque realmente todos os reinos do mundo são dele. Todo mundo jaz no maligno, isso é dele. Mas um dia, o cordeiro que morreu voltará como o leão que venceu. E todas as coisas serão colocadas debaixo dos pés dele, porque tudo foi criado por ele e para ele. Para ele. Isso aqui é dele, queridos. Isso aqui é dele, não é nosso. Estamos cuidando de jardim alheio. Como eu direi amanhã à noite, estamos vivendo a profissão que existe para ele, não para a nossa história, não para a edificação do nosso nome. Como Paulo vai dizer lá em Efésios 1, de fazer convergir nele, Cristo Jesus, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. É isso que quer dizer, nele tudo subsiste, no verso 17. Nele tudo ganha sua razão, nele tudo ganha seu sentido. A expressão grega aí é nele tudo se agarra de tal forma que sem ele nada faz sentido. Por que é que o ser humano vive em crise? Por que é que o ser humano vive vazio e em desgraça e não existe outro nome em quem encontrará alegria e satisfação? Por quê? Porque nele todas as coisas ganham razão. Nele tudo se amolda de tal forma a ser unicamente por ele, todas as coisas acontecendo segundo a vontade de Deus. A parte dele isso é impossível. Todas as coisas em que as pessoas julgam ter alegria, certamente dão alegria, elas só não dão alegria eterna. Você pode ter alegria no status, na vaidade. Você pode ter alegria com as suas próprias realizações. Você pode ter alegria com uma aposentadoria. Você pode ter alegria na sexualidade, no dinheiro. Você pode ter alegria em tudo isso, tudo. Mas nada disso você leva para depois da morte. Porque a alegria eterna, permanente, sustentável, é somente em Cristo. Porque nele tudo subsiste. Nele tudo ganha o seu sentido. É por isso que não há outro nome por meio de quem as nossas vidas são preenchidas. Como diz aquela música, talvez vocês conheçam, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Jesus, que doce nome. Sabe por quê? Não é porque é um misticismo nesse nome, é porque é uma simples realidade. Nele tudo subsiste.
Como disse Agostinho nas suas confissões, longe de mim, ó Deus, longe de mim, ó Deus, encontrar alegria em qualquer fonte, que não a única fonte de alegria, o Senhor. Por quê? Porque Ele é antes de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Criador de todas elas, de tal forma que antes dele, depois dele, sem ele, nada do que existe existiria. Nada, nada. Por isso, quando vivemos para a glória de Deus, nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus. Nós só estamos vivendo o porquê existimos para Ele. Ou como Paulo termina Romanos capítulo 11, depois daquela longa discussão que vem desde o capítulo 9 sobre a salvação, sobre eleição, predestinação, glorificação futura e tudo mais, ele diz, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Nele tudo subsiste. Longe de você encontrar alegria no trabalho, encontrar realização de vida num monte de diploma na parede, o de se sentir realizado por olhar para o passaporte e ver um monte de carimbo de países pelos quais você passou, ou seja lá o que for. Poderíamos passar um dia mencionando milhares de áreas em que podemos encontrar alegria de vida. Longe de nós encontrar alegria, senão naquele em que nossas vidas subsistem, Cristo Jesus. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Olha que interessante, ele é a cabeça do corpo, a igreja. O conceito de cabeça vem desde o Antigo Testamento, que quer dizer basicamente príncipe, líder ou autoridade, chefe, literalmente. Lembra quando Moisés envia um cabeça de cada tribo, ou um príncipe, foi traduzido por príncipe, de cada tribo para espiar Canaã e dar um retorno? Essa é a ideia do cabeça. Ele representa toda uma comunidade. Ele é o chefe de um clã ou de uma tribo. De alguma forma, aquela tribo está representada naquele cabeça e depende do cabeça, da autoridade, das funções, da guia, do direcionamento do cabeça. Esse é um conceito fundamental para a gente entender a igreja. Isso está presente em Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Efésios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 12. De que embora a igreja seja composta por muitos membros, que somos nós, ela tem um único cabeça, ou seja, um único em torno de quem a igreja existe. Na prática, pessoal, isso quer dizer muita coisa. Igreja dá certo não é por mim e por tua causa, é porque tem uma cabeça. Ok? Segundo, igreja não existe para atender o meu e o teu interesse. Por isso, nunca diga nem procure uma igreja em que você se sinta bem. Não aconselhe isso para pessoas, tá bom? Está errado. Não existe, pessoal, uma igreja em que nós nos sintamos bem, porque a igreja não foi feita para nos satisfazer. A não ser que você coloque o nome na igreja do teu nome, igreja do Elder. E aqui é do meu jeito, né? Aqui é o meu jardim, eu brinco do jeito que eu quero. A igreja não foi feita para nós. A igreja não é por nossa causa. Quando dizemos, procure uma igreja que você se sinta bem, somos um poço de insatisfação. E quando dizemos isso, ao primeiro sinal de frustração dos nossos interesses, saímos da igreja. É assim ou não é, pessoal? Porque nós estávamos lá em busca das coisas que não legitimam a igreja. O que quer dizer igreja? Tem uma definição muito simples: comunidade dos santos, comprometidos entre si em torno de Cristo, para adoração a Deus, ensino das Escrituras, exercício do ministério cristão e celebração das ordenanças. Em torno de Cristo. Não é do seu pastor, não é do seu líder, não é da sua juventude, não é do elder. Por isso que a gente tinha que parar de cantar músicas antropocêntricas, que falam do que queremos, do que podemos, do que precisamos. Para com isso, pessoal. A gente não está glorificando o nosso nome na igreja, não.
Como diz um amigo, isso é glorificação do verme. Olha que verme lindo. Isso é glorificação do verme, pessoal. Nos reunimos aqui para celebrar Jesus. Nos reunimos aqui para adorá-lo, engrandecê-lo, falar da salvação que só temos nele. É por isso que nós estamos aqui como igreja. Tem um filme que foi feito por uma igreja nos Estados Unidos, já tem algum tempo, chamado A Jornada. Talvez alguns tenham visto. Um filme cristão muito legal, bem feito. E a tese básica do filme é o seguinte: o que acontecerá com a igreja quando ela tirar da sua pregação, do seu aconselhamento, da sua exortação, da sua música, a centralidade de Cristo? Na verdade, isso é um retrato dos Estados Unidos, tá? Da igreja norte-americana e da igreja europeia, que já são chamadas de nações pós-cristãs. A conclusão do filme, que não é muito diferente talvez da que cheguemos um pouquinho do nosso Brasil, é que em nada a igreja será diferente de um clube, de uma associação de bairro, de reunião de condomínio, de grupo de estudo na faculdade, de marcar com amigos para jogar bola. Se a igreja ela não está centrada no cabeça que é Cristo e que, portanto, determina a agenda da igreja, os valores da igreja, a pregação da igreja, a moralidade dos crentes e tudo mais, queridos, vamos parar e vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa, perdeu totalmente sentido. É por isso que a gente está cheio de gente frustrada com a igreja, porque está esperando da igreja aquilo para que a igreja não existe. Lembro de um colega falando de um casal que veio visitá-lo na igreja com checklist. A igreja tem isso, a igreja tem aquilo. E ia ticando ali se tem ou não tem para decidir se seria membro ali. Queridos, eu não estou dizendo que não devamos ter uma igreja que nos atenda nas nossas reais necessidades. Mas não nos esqueçamos, quem define nossas necessidades é Cristo, não nós mesmos. Somos um poço de insatisfação. Boa igreja é aquela que prega a palavra, celebra a pessoa e obra de Jesus, e que me conforma pela palavra e a comunhão dos crentes à imagem de Jesus. Essa é uma boa igreja. Se tem isso ou não, se faz dessa forma ou não, são as peculiaridades que cada igreja terá. Ok? Conquanto ela louve, exalte, engrandeça aquele que é a cabeça do corpo, Cristo Jesus, ali será uma igreja legítima. Quando Jesus fala, diante da declaração de Pedro, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Mateus 16, quando Jesus fala, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra é a declaração de Pedro, que como nós lemos no texto de Atos, é o próprio Jesus, naquilo que concorda 1 Pedro capítulo 1, sobre esta pedra, sobre este fundamento que sou eu, Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção, não é contra as portas da igreja local não, viu? À medida que a segunda igreja aqui de Mossoró permanecer firme e fiel ao Senhor, Cristo Jesus continua abençoando. À medida que a segunda igreja abandonar Cristo, fazendo o que uma das igrejas do Apocalipse fez, colocou-o de fora, de tal forma que ele tem que bater na porta do lado de fora, pedindo para entrar na igreja que é dele. Tá bom? À medida que a igreja faz isso, ela perde sua total legitimidade, autoridade. Será questão de tempo para que ela feche. Será questão de tempo. A não ser que entendamos que o Senhor da igreja é Cristo Jesus. E, portanto, não vamos projetar para os seus líderes expectativas que nenhum deles é capaz de realizar. Queridos, perfeito só tem um e ele não aceita concorrência: Cristo Jesus. Porque ele é o Senhor da igreja, não somos nós. Vocês que ensinam na igreja, ensinem Jesus. Vocês que lideram a igreja, liderem conforme Jesus, sabendo que vocês têm um supremo pastor para quem vocês um dia prestarão contas. Ele é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos. Isso é uma expressão bastante interessante, né? Por que princípio e primogênito de entre os mortos? Porque o mais normal da vida humana, da biologia, é nascer, viver e morrer.
Isso é o natural. E mortos ficam como? Mortos. Eles não voltam à vida. Isso é antinatural. Isso, do ponto de vista humano, é impossível voltar à vida. Morreu, ficará morto. A não ser que alguém, que é o princípio de entre os mortos, isso quer dizer, estou usando uma ilustração aqui, voltou à vida primeiro e pode puxar a fila dos que voltarão a viver no futuro, nos aponte o caminho de que a ressurreição existe. Isso daqui é uma referência à ressurreição de Cristo e à nossa ressurreição futura. Queridos, porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Mas se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Vamos parar com tudo, vamos viver da nossa carnalidade, porque a vida não vai além da morte. Mas sabe o que é que nós aprendemos com a ressurreição de Cristo? Com esse que é o princípio e o primogênito de entre os mortos, que ressuscitou primeiro e nos ressuscitará, e essa certeza que Paulo tem em 1 Coríntios 5, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 5 também, em tantos outros textos, o Deus e Pai que ressuscitou Jesus, 2 Coríntios 4, há de nos ressuscitar. A certeza da ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte não é um ponto final na existência, mas é a reticência. É o apagar das luzes nesse palco e o descortinar de um novo palco, onde experimentaremos a eternidade com o nosso Senhor. A vida não acaba aqui. Por isso que, se morrermos, não ficaremos desesperados. Pela certeza da ressurreição, encontraremos o nosso Senhor. E por todo sempre nós o celebraremos. Não há outro que dê sentido ao teu passado, ao teu presente e ao teu futuro. Somente Cristo Jesus. Podemos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor por Jesus, pela beleza da obra da cruz, pelo sacrifício substitutivo dele em nosso favor ali na cruz do Calvário. Não que pudéssemos morrer, ou que o Senhor requeriria de nós a própria vida, mas Ele toma o nosso lugar justamente porque não poderíamos estar ali. E obrigado pelo preço que Ele pagou. Obrigado pela redenção, pela remissão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos declarou justos, inculpáveis. O Senhor removeu de nós uma culpa que nos condenava para todo sempre. E o Senhor agora nos transportou do reino das trevas para o reino do Teu Filho amado, nos fazendo pertencer ao Senhor. Muito obrigado porque a nossa vida, subsistindo em Cristo, ganha uma nova razão de ser, um novo propósito, um novo sentido, um novo significado. Muito obrigado, Deus, porque como por Ele todas as coisas foram feitas e para Ele todas elas existem. Obrigado porque nossas vidas, ó Deus, podem agora ser vividas não para nós mesmos, para nossa alegria, para nossa satisfação, para o nosso próprio aprazimento. E Deus, se tem alguém aqui tentando encontrar alegria que não em Cristo, que o Senhor tire a alegria dessa pessoa, para que entenda que Cristo morreu e ressuscitou para ter autoridade final sobre vivos e mortos. E Deus, muito obrigado porque Cristo, como Senhor da igreja, já nos diz o porquê a igreja existe e em torno de quem ela deve existir. E obrigado também, Deus, pela ressurreição de Cristo, que nos dá a certeza dessa vida eterna com Ele, uma vida eterna com o Senhor, te louvando, te glorificando por todo sempre, junto com nossos irmãos em Cristo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está nos conduzindo para esse futuro glorioso. Muito obrigado, Deus, porque não há outro senão Cristo Jesus. Amém.